Olá, meus amores, então essa é a aula de geografia, tá? O que nós vamos usar hoje? O livro didático nas páginas 20, 21 e 22, tá? Aí, se a gente pegar o livro didático lá na página 20, vai ter um textinho sobre as paisagens e a vida na cidade. Eu vou primeiro ler, depois eu explico, tá? As paisagens urbanas são caracterizadas pelo predomínio de elementos culturais. Lembram o que é elementos culturais? São aqueles feitos pelo homem, tá? Criados pelo homem. Concentração de pessoas e atividades como comércio e prestação de serviços. Diferente do campo, a vida nas grandes cidades é agitada. Você consegue imaginar por que isso acontece? Caracterize a vida na cidade descrevendo a imagem. Então, vocês vão ter que olhar essa imagem. E aqui tem um espaço, ó, que vocês vão me falar como é que é a vida na cidade. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga um monte de prédios, né? Aqui nessa foto não tem nenhuma árvore, nenhuma planta. Tem muitas pessoas na rua, muitos carros, bicicleta, muito barulho. Estão vendo? Então, a vida na cidade, num dia comum, ela é muito tumultuada, tá? Muito tumultuada, com pessoas, com carros, com vários barulhos de vários jeitos, tá? Pensem num dia bem cheio lá no calçadão, tá? Como é que é? Não é cheio de gente, as pessoas conversando, as lojas abertas, às vezes vendedores falando no microfone, uma bagunça, tá? Diferente da vida no campo, que é mais calmo, tu escuta os animais, os pássaros cantando e a natureza, tá? Aqui embaixo tem o Você Sabia, ó. Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a poluição sonora é a segunda maior agente poluidor ambiental? Depois da poluição do ar, a poluição sonora é o fator prejudicial à saúde pública e atinge principalmente moradores das grandes cidades. Então, além da poluição do ar, do meio ambiente, dos lixos no chão, nas praias e tudo mais, ainda tem a poluição sonora. O que é a poluição sonora? Esses barulhos todos que a gente escuta numa grande cidade, numa cidade que tem muito movimento, tá? Isso é poluição sonora. Aqui mesmo, ó, nesta imagem, olha quanta poluição sonora tem. Dos barulhos dos carros fazendo vrum, das buzinas fazendo bibi, o guardinha apitando, as pessoas conversando, né? Então, tudo isso é poluição sonora, que entra no nosso ouvido e prejudica a nossa audição e às vezes até deixa a gente estressado, nervoso e tudo mais, tá? Então, nas cidades é onde tem a maior quantidade de poluição, tanto sonora quanto do ambiente, de botar lixo na rua, a poluição do ar por causa da fumaça dos carros, tá? Então, a cidade é o centro onde tem a maior poluição que a gente encontra, tá? Depois, lá na página 21, a gente tem aqui, ó, em cima, uma outra atividade que diz assim, ó: no Brasil há diferentes tipos de cidades e cada uma delas apresenta qualidades e desafios. De maneira geral, as cidades menores apresentam boas condições de vida. E aí tem imagens de algumas cidades. Então aqui, ó, Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara, na cidade de Coralina, no Maranhão. Tá? Olha que linda essa cidade, cheia de árvores. Olha a praia lá atrás.
É uma cidade quase que... É uma cidade de interior, é uma cidade quase que campo, assim. Se a gente olhar e imaginar, ó. Olha, não tem carro na rua, olha, não tem praticamente nenhum movimento e tudo mais. A rua não tem asfalto, é rua de areia, tá? Depois a gente tem aqui, ó, a Igreja Matriz de Campo Belo, Minas Gerais, em 2016. Olha como essa cidade já é diferente. Ela tem árvores, mas ela tem muitos prédios, ela tem asfalto nas ruas, então mostra que já tem um movimento maior do que na outra. Olha, ali tem um carro estacionado, tá? Então, aqui já é uma cidade maior do que essa daqui, ó. Depois, aqui embaixo, a gente tem outra. Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo. Agora, olhem essa. Tem árvore? Tem árvore, tá? Mas olha como já aumentou muito mais a quantidade de prédios. Olha aqui. Como a gente não consegue nem olhar o horizonte na imagem, que é tudo prédio. Olha as ruas asfaltadas com pessoas. Ó, carros aqui. Tá? Então, quanto maior a cidade, maior a concentração de prédios, de carros, de pessoas, tá? E aí diz aqui, ó, desafio. O que há de comum entre as 3 fotografias? Geralmente, este elemento cultural simboliza o centro histórico da cidade. O que essas 3 imagens estão mostrando? Em comum, tá? O que a gente vê? Qual é a principal coisa que a gente vê nessa imagem? Tá? Depois embaixo tem assim, ó. Nas grandes cidades, além do intenso fluxo de pessoas, veículos, informações e mercadorias, é possível perceber as diferenças sociais e econômicas e os problemas ambientais. Então, social e econômica é o quê? Tem pessoas que são mais pobres, tem pessoas que são mais ricas, tem pessoas que andam de carro, tem pessoas que andam de ônibus, que andam a pé, tá? Tem pessoas que conseguem comprar tudo que querem, tem outras que não, que tem que guardar o dinheiro, que tem que juntar para conseguir comprar, tem outras que não conseguem comprar, tá? Então, tem vários tipos de pessoas, de sociedades e de economia, tá? Tem pessoas muito pobres, tem pessoas ricas e tem pessoas muito ricas, tá? E isso a gente consegue ver na cidade, tá? A gente consegue ver as pessoas, como elas se locomovem, se elas têm mais condições que as outras, né? Como é que é, se elas estão de carro, se elas vão de ônibus, tá? E problemas ambientais. O que é problemas ambientais? A poluição, tá? Na cidade, como eu falei pra vocês, na cidade, além de ter poluição sonora, tem a poluição ambiental, das pessoas jogando lixo na rua, da poluição do ar dos carros, tá? Jogando lixo nos rios, nos mares. Aí, aqui embaixo tem uma charge, ó. Leia a charge. Charge é uma imagem que conta uma história que geralmente faz a gente pensar. Então, olhem toda a imagem, olha ali os carros lançando fumaça na rua, poluindo o ar, as fábricas poluindo o ar. E diz assim, ó, mais educação, são pessoas reivindicando coisas, tá? Mais educação, mais emprego, mais saúde, menos poluição, tá? Aqui do lado tá pedindo para vocês criarem plaquinhas, que nem essas. Uma com mais, então, o que vocês gostariam que tivesse mais, tá? E o que vocês querem que tenha menos, ó. Vocês estão vendo que aqui tem vários mais, ó. Mais educação, mais emprego, mais saúde e menos poluição, tá? Então, o que vocês acham que tinha que ter mais e o que vocês acham que tem que ter menos, tá? Na nossa cidade, no nosso país, tá? No nosso planeta, tá? Fica a critério de vocês. Depois a gente vai lá pra página 22. Na página 22 diz assim, ó. A população das cidades aumenta constantemente, tá sempre crescendo.
Nelas, geralmente chegam pessoas de diferentes lugares. Por exemplo, da área rural. Lembra que a gente conversou que tem muitas pessoas que saem da área rural para trabalhar nas cidades? E outros estados. E até mesmo outros países em busca de melhores condições. Vamos pensar assim. As cidades estão sempre modificando porque as pessoas vão e vêm, tá? Quantos de vocês já moraram em outras cidades ou nasceram em outra cidade e vieram pra cá, tá? Ou já saíram daqui, foram pra outra cidade e retornaram, tá? Isso é esse fluxo de pessoas entrando e saindo, tá? É normal acontecer, porque pelas melhores condições de trabalho, para ter um trabalho melhor, as pessoas fazem isso, tá? Para ter uma vida melhor também. Em busca de melhores condições de vida. É possível identificar diversidade cultural, então cada um tem uma coisa que gosta mais. Por exemplo, muita gente que não é do Rio Grande do Sul não gosta de tomar chimarrão, quem é do Rio Grande do Sul gosta. Não todos, né? Tem gente que é do Rio Grande do Sul também não gosta de tomar chimarrão. Mas é um exemplo, tá? Tem músicas que são típicas de cada região, cada estado, tá? Correlacionando com países, tem países que têm uma religião própria, que quando vem pro Brasil introduz, insere, coloca a sua religião aqui, né, para poder continuar com as preces e tudo mais, tá? Nas cidades, as manifestações artísticas, né, as apresentações de dança, de teatro e religiosas, as festas culinárias típicas e o estilo da arquitetura, o formato dos prédios, das coisas da cidade, eles podem se modificar dependendo das pessoas que moram ali, tá? Da cultura daquela região, tá? Então, aqui tá mostrando para nós o centro São Luís Gonzaga, de tradições nordestinas no Rio de Janeiro. Então, isso daqui é um centro onde as tradições, a cultura nordestina, lá do Nordeste, é apreciada, tá? Aqui embaixo, Praça da Liberdade em São Paulo. Aqui, são as pessoas de origem oriental que moram. Olha como é diferente os prédios e tudo mais, tá? E aqui, é a Prefeitura Municipal de Brusque, em Santa Catarina. Olha que diferente também a estrutura. Então, cada lugar vai trazer a cultura da sua população, de onde as pessoas moram ou moravam, tá? Aqui embaixo diz assim, no município onde você mora, existem elementos culturais que evidenciam a presença de outros povos? Tem algum elemento cultural? Lembrem que elemento cultural é o que o homem faz. Isso aqui são elementos culturais, os prédios. Vocês conseguem lembrar de algum elemento cultural que tem na nossa cidade que seja de outra cultura? Ou de outro país? Ou de outra religião? Tá? Então, o que vocês podem fazer? Ou pesquisar a imagem e colar aqui, ou desenhar, tá, pessoal? Então, é isso que vocês têm que fazer aqui para mostrar pra gente como é que é a nossa cidade, o centro da nossa cidade, tá? Então, só relembrando, livro didático, página 20, 21 e 22. Dúvidas, mandem por e-mail e atividades também, quando vocês terminarem, tá bom, pessoal? Beijinhos!